Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Vamos para mais um Responde, vamos responder as perguntas de vocês. Lembrando, pessoal, que as perguntas são feitas ainda lá no Instagram. Na última publicação não é nos stories, no direct, e sim na última publicação, como um comentário, beleza? Então vai lá, comenta, que assim que possível a tua pergunta vai ser respondida. Lembrando também que eu tô fazendo lives na Twitch agora, então vai lá no Twitch, segue esse nomezinho aqui, você vai se divertir bastante lá. Lives especiais jogando com vocês, enfim, uma loucura, vai lá e apoia. E então, já sem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é nosso amigo viewer, membro do canal. Ele fala o seguinte: salve mano, salve papai, como é que tá? Você acha que Naruto poderia fazer o Chidori, mas usando a sua natureza de chakra, que no caso é o vento, ou outros ninjas fazeriam outros jutsus com sua natureza de chakra, diferente, tipo um Chidori de água, de fogo e tudo mais? Bom, irmão, o Chidori é daquele jeito porque ele é de raio. Sendo de raio, os raios vão pro lado e tudo mais, e aquela característica do poder. Se fosse de água, a água não ia pra cima. A água teria que ficar presa ou num vórtice de água, ou ela escorreria pra baixo por causa da gravidade. E o fogo iria pra cima e não pros lados, porque o fogo tem a tendência a queimar pra cima, onde a combustão do fogo sempre é pra cima. Porque os gases queimam e vão pra cima, aquela coisa toda do fogo. Aqui não é aula de química e tal, mas é assim que funcionam os elementos, e o Chidori só é daquele jeito por causa dos raios, senão ele não seria assim. Se fosse de água, seria diferente. Mas eu entendi tua pergunta. Tu quer dizer que você tem como fazer, por exemplo, um Chidori, entre aspas, de água, onde fosse um jutsu igual ao Chidori, só que de água. Por exemplo, a água sendo pros lados em alta velocidade e tudo mais. Seria muito legal, seria interessante. Talvez daria pra fazer de uma forma diferente, mas não igual ao Chidori, porque cada elemento tem seu tipo e forma física, e a sua forma de agir conforme a atmosfera. Então o Chidori é daquele jeito porque o raio age daquele jeito, beleza? Mas sim, seria muito interessante um golpe de água parecido com o Chidori, com a mesma voracidade do Chidori, porque o Chidori sempre mostrou um poder, uma coisa de mal, parecendo que se pegasse no cara ia destruir na hora, muito raio, muita energia, muito legal, um dos golpes mais tri, mas infelizmente cada elemento tem o seu estilo. Bom, irmão, respondendo a tua pergunta, eu acredito que Naruto teria muita dificuldade para aprender o Chidori, mas acredito que poderia sim aprender o Chidori, porque pensa assim, ó, o Chidori foi criado pelo Kakashi numa tentativa de fazer um Rasengan de raio, ou seja, Kakashi viu o Rasengan, aprendeu o Rasengan e sabia que essa técnica era incompleta, pois o Minato não conseguia fazer a junção de um elemento junto com a técnica do Rasengan. Então nessa tentativa de fazer isso, Kakashi criou o Chidori, que é uma técnica que envolve um controle de chakra menor que o Rasengan, mas que é compensada por ter a natureza de chakra dentro dela, ou seja, digamos que o Chidori é um Rasengan menos evoluído, porém ele tem o que o Rasengan não tem, que é o elemento dentro dele. Pois se vocês for lembrar, o Rasengan não tem nenhum elemento, o Rasengan é só chakra e controle de chakra. Então com isso em vista, a gente tem que lembrar como o Naruto fez para aprender o Rasengan. Ele demorou um tempo para aprender o Rasengan e depois demorou um baita de um tempo para conseguir colocar um elemento dentro do Rasengan, criando assim o Rasen Shuriken, que é o Rasengan mais o elemento vento, que é o elemento de dominância de Naruto. E lembrando que Naruto teve que fazer vários clones das sombras para poder diminuir o tempo. Ele ficou aquele tempo que ele ficou treinando, porém foi muito reduzido por causa dos monte de clone que ele fez. Fez milhares de clones para conseguir fazer aquela técnica, para conseguir finalizar o Rasen Shuriken. Então pro Naruto aprender um Rasengan de raio, ele teria que fazer o que o Kakashi quis fazer o Rasengan e colocar o raio nele. Porém seria muito difícil pro Naruto, porque ele não tem dominância no elemento raio. Apesar de ser dito que ele tem sim o elemento raio como um dos elementos que ele consegue dominar, o elemento principal dele, que ele tem facilidade para aprender as coisas, é o elemento vento. Ou seja, para que Naruto possa fazer um Rasengan de raio, ele precisa primeiro aprender a dominar o elemento raio, depois fazer todo o processo que ele fez quando ele aprendeu o Rasen Shuriken. Ou seja, se fosse hoje em dia ele grande, eu acredito que ele conseguiria sim fazer um Rasengan de raio com mais facilidade. Porém, naquela época em que ele estava aprendendo, seria muito difícil, pois só com o elemento vento ele já sofreu muito, beleza? Então sim, é possível fazer um Rasengan de raio, porém, dificilmente Naruto conseguiria fazer, porque envolve muito treinamento em várias áreas, beleza? E o Rasengan de raio é exatamente o que Kakashi queria fazer naquela época, mas não conseguiu. Se a gente reverter isso para um Chidori de vento, matematicamente também é possível, pois o Chidori é baseado no Rasengan. Então talvez seria possível sim criar esse Chidori de vento de água, mas não seria igual ele, pois como eu falei, cada elemento tem o seu jeito de ser, tem o seu jeito de agir na atmosfera. Beleza? E a próxima pergunta é de Rafael Hatchman. Ele fala o seguinte: como funciona o processo de escolha de um Kage nas 5 nações? Pegando Konoha, por exemplo, só viraram Hokages pessoas ligadas aos outros Kages. Por exemplo, Naruto, Kakashi, Minato, o próprio Tsunade, todos tinham relação um com os outros e com o terceiro Hokage. Por que a escolha é feita desse jeito na aldeia da Folha e as outras aldeias funcionam desse jeito também? Bom, irmão, o processo de escolha de um Kage passa por várias etapas, digamos assim, várias pessoas. Há reuniões para escolher o próximo Kage. O Hokage sempre dá a opinião dele, dizendo que ele acha que aquele determinado
determinado ninja seria melhor para a vila. Os conselheiros de Konoha avaliam aquele cara. O Daimyo do país avalia também. Então é um processo que tem que envolver muita confiança. E geralmente são pessoas próximas ao Hokage, porque são pessoas que o Hokage confia. São pessoas que o Hokage vê como um líder que vai fazer bem para a vila. Ele não vai botar qualquer um lá que não compactua com a mesma visão que ele tinha. Dificilmente isso vai acontecer. Então isso aconteceu desde o primeiro, que foi passando sempre naquelas pessoas de confiança e as pessoas que estavam próximas. Dificilmente uma pessoa que não estivesse ligada a eles seria escolhido, porque um título de um Hokage é uma coisa muito perigosa, uma coisa muito séria. Pode envolver guerra, pode envolver problemas, mortes de pessoas inocentes pode acontecer pela escolha de um Hokage ruim. Então esse processo de escolha, sim, é sempre feito com base nas pessoas de confiança, nas pessoas que estão mais próximas aos Hokages e tudo mais. Os Hokages pegam o nome, mostram para os conselheiros fazem uma reunião com o Daimyo aprova ou não, e assim é escolhido um Hokage. E no caso de Konoha, o cara era sempre escolhido conforme o seu coração e conforme ele queria manter a vontade do fogo acesa. Nas outras vilas o processo é muito parecido, também envolve confiança, também envolve conselheiros, também envolve uma análise, mas tudo sempre gira em torno das pessoas que são próximas a um Hokage, ou filho, ou um parente, ou alguém que está próximo. É sempre alguém que está próximo. E se for prestar atenção, os Kages eram sempre auxiliares. Por exemplo, o Mu, ele era auxiliar do primeiro Tsuchikage, e depois foi professor de Onoki. Então aquela questão sempre um perto do outro, por causa da confiança mesmo. Eu ensinei esse cara, eu com certeza esse cara é o mais próximo de ter a minha visão. Então é sempre passado assim. Os Haikages, por exemplo, também tudo dentro de uma família, porque é aquela questão da confiança, é aquela questão de que meu filho é o melhor indicado porque eu ensinei ele, eu conheço ele, o meu aluno, eu conheço ele. Então é sempre a questão de confiança, conhecimento e saber que o cara é o mais próximo da tua vontade, já que tu fez tanto bem pra vila e ama tanto a vila, tu passou aquele amor pro teu filho, pro teu aluno, e provavelmente ele vai manter isso aceso porque tu ensinou ele daquele jeito, beleza? Então é sempre confiança e sempre mantendo as pessoas mais próximas a ti e que tu ensinou para aquilo. A próxima pergunta é de Vitor MRV, membro do canal. Ele fala o seguinte: por que Kabuto não disse para Tobi que o Zetsu mostrou o corpo de Madara para ele? Será que Zetsu também manipulou Kabuto? Ou Kabuto só não confiava em Tobi? Ou sabia que Zetsu ia virar um traidor em breve? Forte abraço. Abraço, irmão. E é o seguinte, ele não contou por estratégia, porque assim, mano, mesmo que os dois tivessem alianças, no caso Obito e Kabuto, eles fizeram uma aliança pra guerra, eram duas cobras, digamos assim, eram dois caras venenosos ali. Quanto mais segredos eles sabiam um do outro, sem o outro saber, é melhor, menos possibilidade de tu ser passado a perna, ou seja, dois ladrões, um sempre vai se preparar pra não ser roubado pelo outro. Então é tudo estratégia, óbvio que o Kabuto não ia falar, papai. É uma questão de manter teus segredos pro cara não saber, porque se o cara saber, ele pode te enganar, pode te passar a perna, assim como tu também pode passar a perna nele a qualquer momento. Então são dois sem vergonha se aliando. Obviamente, um vai ficar com medo do outro roubar ele, beleza? É aquela questão de dois bandidos aliados. A carteira tá sempre fechadinha, papai. Então, todo segredo que ele puder manter, ele vai manter com toda certeza. Pode confiar em mim. E a próxima pergunta do Rafael Hatchman, ele fala o seguinte: o quarto Hokage criou o Rasengan, mas Ashura usou o Jutsu muito tempo antes que ele. O Kakashi criou o Chidori e o Haikiri, e Hagoromo e Indra utilizaram eles também muito tempo antes. Então Dai criou os 8 portões internos, assim como Rasengan, Haikiri, Chidori, entre outros Jutsus. Poderia haver um outro Tsuki ou outra pessoa teria usado os 8 portões internos antes de Gai ter criado ele. Valeu. Valeu, irmão. E pelo que o Madara disse durante a luta entre Madara e ele, que ele já conhecia essa técnica, onde ele parecia dizer que já tinha visto outras pessoas usando essa técnica, eu acredito que sim, outros caras utilizavam os 8 portões. Claro que de uma forma bem inicial e tudo mais, mas de fato, pelo que o Madara disse, ele já conhecia aquela técnica, onde já tinha visto outras pessoas usando, só que o que melhor usou pra ele foi o Gaiber. E como é dito na máxima, nada se cria, tudo se copia, belezinha? Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris.